Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco da minha tese, que é intitulada como Optimization of Battery Bank Sizing for Energy Storage System and Impacts During Active Future Operation Mode. A minha tese ela foi defendida pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do professor Wallace e com orientação do professor Everton e professor Alan. Bom, nós sabemos que o sistema elétrico de potência ele tem inserido fontes de energias renováveis e intermitentes, como por exemplo a solar e a eólica. Isso gera preocupações de vários pesquisadores. E uma das possíveis soluções é o sistema de armazenamento de baterias para auxiliar no sistema elétrico de potência, que são os famosos BESS. Aqui a gente tem uma estrutura típica do BESS, onde a gente tem o armazenamento de energia à base de bateria e a eletrônica de potência, Um dos grandes desafios desse trabalho é saber escolher a melhor bateria para esse sistema, uma vez que nós temos vários critérios que a gente pode levar em consideração, como por exemplo volume, vida útil, perdas, custos e capacidade de armazenamento. Então, uma das perguntas que a gente vai tentar responder nesse trabalho é qual que é a melhor bateria que a gente vai escolher para dimensionamento de um BESS, Outra questão é o seguinte, quando se trabalha com BESS, a gente pode fazer diferentes aplicações e diferentes serviços auxiliares, E esses serviços auxiliares e aplicações podem reduzir a vida útil dos componentes de eletrônica de potência do BESS, Então, o nosso trabalho ele vai tentar quantificar o tanto quanto de vida útil a gente vai reduzir da eletrônica de potência quando a gente for trabalhar com peak shaving e compensação de corrente harmônica. Então, essa é uma outra pergunta que a gente vai querer responder aqui no nosso trabalho. Como contribuição, então, a gente propôs uma metodologia para o usuário, onde ele vai saber escolher a melhor bateria para o BESS que ele for trabalhar. Então, inicialmente, a gente propõe aqui um sistema efetivo para dimensionamento das baterias. Depois, a gente ensina a calcular aqueles 6 critérios que a gente vai levar em consideração. Esses 6 critérios, eles são divididos em 2 grupos, que é o grupo relacionados aos custos operacionais e os custos relacionados ao capital inicial. Bom, depois a gente tem toda uma parte de análise estatística, onde a gente vai escolher a solução ótima para o usuário, Então, ele vai ter a bateria ótima ali, dependendo do grau de importância que ele for dar para o grupo OPEX e para o grupo do CAPEX. Então, essa é a nossa metodologia que nós vamos propor para o usuário. Ele vai escolher a bateria dele dependendo do grau de importância que ele for dar para o OPEX ou para o CAPEX. Uma contribuição do nosso trabalho é que nós utilizamos dados reais de medição da Universidade Federal de Viçosa para a gente fazer o nosso estudo de caso, Outra questão é que nós utilizamos baterias disponíveis no mercado. Nós trabalhamos com 27 baterias, dentre elas baterias de íon lítio e de chumbo ácido disponíveis no mercado. Para fazer a análise de vida útil, nós vamos considerar tanto a vida útil dos semicondutores IGBT e diodo, quanto dos capacitores do barramento para fazer essa análise. Quando a gente faz a vida útil dos semicondutores, nós tivemos que propor uma metodologia, porque na literatura não tinha metodologia para compensação de corrente harmônica, e para a metodologia dos capacitores, nós tivemos que fazer uma adaptação para fazer a compensação de harmônica. Outra contribuição é que nós fazemos uma análise experimental, onde nós temos uma bancada trifásica, onde nós temos um inversor, onde nós temos bancos de baterias para armazenamento de energia, toda a parte de eletrônica de potência e toda a parte de controle. Como resultado, a gente tem aqui a nossa matriz ótima, onde o usuário ele vai escolher a bateria dependendo da importância que ele for dar, por exemplo, para o OPEX, ele vai escolher uma bateria de íon lítio. Se ele for dar importância mais para o CAPEX, ele vai escolher aí uma bateria de chumbo ácido. Para análise de confiabilidade, a gente tem aqui uma curva de confiabilidade, onde nós mostramos que a vida útil dos semicondutores e dos capacitores, a nível de sistema, elas vão reduzir quando se tem a compensação de harmônico. Por resultados experimentais, nós encontramos aí resultados típicos mostrando a possibilidade de fazer a compensação de harmônico e o peak shaving ao mesmo tempo. Nós tivemos curvas típicas aí de peak shaving, através dos nossos resultados experimentais. Outra questão é que nós fizemos uma análise térmica do aquecimento dos capacitores do barramento, então nós conseguimos perceber um aumento de temperatura com a compensação de harmônico. Nós chegamos a uma temperatura, uma elevação de temperatura de quase 1,6 graus, dependendo do harmônico que está sendo compensado. O mesmo foi feito aí para as baterias, nós obtivemos um aumento da temperatura aí de cerca de 3,25 graus. Então, como conclusão, nós conseguimos passar aí para o nosso usuário uma matriz onde ele vai conseguir escolher a melhor bateria dele para o BESS, dependendo do grau de importância que ele for dar para o OPEX e para o CAPEX. Quando a gente fala da vida útil da bateria, a gente provou que a compensação de harmônico reduz a vida útil das baterias, E nós vimos também aí, por resultados experimentais, a possibilidade de fazer a implementação do peak shaving com a compensação de harmônico, e a gente viu também uma elevação da temperatura das capacitores e das baterias quando a compensação de harmônico ela é realizada.